Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a força devido a um fluido em equilíbrio hidrostático sobre a superfície de um corpo que está imerso dentro deste fluido. A gente viu que o fluido exerce certa pressão sobre as superfícies que estão dentro dele, mas esta pressão não é uma pressão uniforme em todos os pontos de uma superfície. Digamos, esta seria a superfície do corpo. Esta superfície vai sentir uma pressão devido ao fluido, mas os pontos que estão mais para cima sentem uma pressão pequena, e os pontos que estão mais no fundo, dentro do fluido, vão sentir uma pressão maior. Então, cada ponto sente uma pressão distinta devido ao fluido. E a força sobre esta superfície não pode ser simplesmente a pressão vezes a área, porque não tem uma única pressão sobre esta superfície, tem muitas pressões. O fluido exerce uma força distribuída sobre todos os pontos desta superfície. E para a gente ter a força resultante, a gente precisa somar todas estas forças distribuídas devido ao fluido. Então, é isso que a gente vai estudar aqui. E vamos estudar em o caso específico da força sobre a parede de um reservatório. Então, digamos que a gente tem uma piscina ou uma represa, né, cheia de água, e a gente quer saber qual que é a força do fluido, né, sobre a parede do recipiente, sobre a parede do reservatório, certo? Então, aqui a gente tem uma vista lateral, certo? Do reservatório. Esta aqui é a parede do reservatório. E este reservatório vai ter uma certa altura H, que vai ser essa aqui. E vai ter certa largura L, né? E essa largura vai estar esse valor daqui. Esse aqui é uma vista frontal, né, da parede. Esta aqui é uma vista lateral. Então, portanto, esse aqui seria a altura do reservatório, H também, né? E sobre esta parede, né, o fluido vai exercer certa pressão em cada ponto. E a gente sabe que a pressão aumenta conforme a gente considera pontos que estão mais dentro do fluido, mais no fundo, né? Então aqui a gente vai fazer uma separação entre o que a gente chama de pressão absoluta e pressão manométrica. A pressão absoluta é a pressão total resultante que um ponto sente, certo? A pressão manométrica é a pressão que vem devido somente ao fluido, certo? Somente o fluido que contribui a essa porção da pressão, ok? Então a gente sabia, né, que a pressão do fluido está dada pela pressão atmosférica, né? Mais ρgh, né? Certo? Onde H seria a profundidade, né? Partindo da superfície do fluido, é a altura para baixo, né? A profundidade desse ponto dentro do fluido. Essa aqui é a lei da pressão, né? Dentro de um fluido. A esta parte aqui a gente vai chamar de pressão absoluta. Esta é a pressão resultante total para um ponto dentro do fluido. Mas esta pressão absoluta tem uma contribuição que não é devido ao fluido. É uma parte que é devido à pressão atmosférica. E outra parte, sim, é a parte devido à pressão do fluido, do líquido, né? E essa pressão é o que a gente chama de pressão manométrica, ok? É a parte que vem somente do fluido, né? Aqui aparece a densidade do fluido. Então, a gente vai calcular a força sobre essa superfície, e a força que a gente quer é a força que vem somente do fluido, não a força devido à atmosfera. Portanto, a gente vai trabalhar somente com a pressão manométrica e não com a pressão total, absoluta, ok? Se a gente trabalhasse com a pressão absoluta, a gente estaria calculando a força total sobre a parede, que seria a soma das forças devido à atmosfera e a força devido ao fluido, certo? Tem duas contribuições: força devido à atmosfera mais força devido ao fluido.
Só que a força devido à atmosfera, a atmosfera atua em ambos os lados da parede, deste lado aqui e do outro lado também. E a pressão atmosférica é constante. Então a pressão atmosférica do lado esquerdo vai cancelar a contribuição da pressão atmosférica do lado direito e eles vão se anular a parte da pressão atmosférica. E a única que vai ficar vai ser a contribuição devido à pressão manométrica do fluido em si. Então é por isso que a gente desconsidera a pressão atmosférica, porque ela não vai gerar uma força resultante. A pressão atmosférica de um lado se anula com a pressão atmosférica do outro lado e, portanto, a força resultante vem devido à pressão manométrica do fluido, ok? Então, é por isso que a gente vai trabalhar aqui com a pressão manométrica somente, ok? Eu vou chamar pressão MAN, que é a pressão manométrica, né? E ρgH, eu vou colocar como se fosse ρgz, ok? Isso por quê? Porque essa variável C vai ser a variável, a altura a partir do ponto da superfície, a profundidade, melhor dito, ok? Então, o que estou querendo dizer é que a gente vai considerar este ponto como nosso ponto de inicial, origem do sistema de coordenadas. E a partir desse ponto a gente vai medir certa altura Z. Então a pressão desse ponto vai ser a pressão nesse ponto de altura Z, né? Vai simplesmente ser ρgz, né? A pressão aqui é a pressão manométrica, né? Certo? A gente está considerando somente a parte da pressão do fluido, a pressão que vem do líquido, esquecendo a contribuição da pressão atmosférica. Então a pressão neste ponto, a pressão manométrica, vai ser ρgz, e que depende desta profundidade, né? Quando a gente aumenta Z, estamos mais no fundo, a pressão vai ir aumentando, certo? E vai aumentando linearmente em Z, proporcionalmente com a profundidade. Quando Z é zero, a pressão é zero, que é aqui, este ponto aqui. Então, vocês já podem ter notado que a pressão, o gráfico das pressões, né, forma um triângulo aqui, certo? Porque a pressão aumenta linearmente com Z. Dada essa pressão manométrica, queremos saber qual que é a força total sobre a superfície. Para isto, a gente vai dividir a superfície como fatias horizontais, ok? Franjas horizontais. Então a gente tem este ponto Z aqui, né? E a gente vai considerar um ponto um pouquinho mais para baixo aqui. O ponto que está em Z mais diferencial de Z. Então a gente está em C e C mais diferencial de C. Em toda essa fatia, a pressão é a mesma, porque a gente mudou muito pouco a altura, uma diferencial de Z. Então a pressão em todos esses pontos é praticamente a mesma. Essa aqui é a vista lateral, frontal, né? Esse é o ponto Z, esse é o ponto Z mais diferencial de Z. Essa aqui seria a fatia, né? A franja sobre a qual a gente quer calcular a força. E a força nesta franja vai ser a pressão nessa franja, né? Que é a pressão em Z, vezes essa área. Nessa faixa entre Z e Z mais diferencial de Z, a pressão é praticamente constante, né? E é dada por P de Z, que é ρgz, né? Porque Z é a profundidade, né? A partir do ponto da superfície. A área dessa faixa, né, vai ser uma faixa retangular, uma faixa largura L, altura diferencial de Z. Então a área vai ser L vezes diferencial de Z. A força resultante sobre essa faixa vai ser a pressão vezes essa área, porque a pressão nela é constante. Então a gente pode calcular a força
certo? Um diferencial de força vai ser a pressão vezes a área, né? Então a força sobre essa faixa vai ser ρgz, que é a pressão manométrica, né? Vezes a área, que é L diferencial de Z. Então a gente tem esta expressão para força sobre essa faixa. E se a gente soma a força sobre todas as faixas, desde a primeira na altura Z0 até a última, que é na altura Z igual a H, a gente estaria somando as forças sobre cada faixa da área e a gente estaria tendo a força total sobre a área total, né? Então, somando as forças, a gente vai ter a força resultante sobre a superfície. A força resultante vai ser o somatório das forças sobre cada faixa, né? Mas como essas faixas são faixas infinitesimais, isso aqui no final vai ser o somatório, a integral dos diferenciais de força, então, certo? Ou seja, vai ser integral, o diferencial de força vai ser ρgz diferencial de z, certo? Então, esse aqui vai ser a força resultante. Vai ser a integral de ρgz vezes L, né? Diferencial de z. O importante aqui é notar que esta integral tem que ter dois limites de integração. E o limite de integração vão ser os pontos inicial e final, a partir do qual a gente começa o somatório, né? O somatório vai começar aqui na altura C igual a zero, né? Que é a faixa superior, e tem que terminar no último, que é quando C é igual a H, certo? Então os limites de integração aqui vão ser desde 0 até H. Bem, fazendo esta integral, então, é uma integral em Z, né? Rho, G e L são constantes, saem da integral. Fica então a integral de C respeito de Z, isso vai ser C ao quadrado sobre 2, né? Certo? E a gente tem que avaliar isso aqui nos limites de integração correspondentes, que é desde 0 até H. A força resultante, então, fica como ρgL vezes H ao quadrado sobre 2. E a gente pode reescrever esta força como sendo ρg vezes H sobre 2 vezes L vezes H. L vezes H é a largura da superfície vezes a altura. Então, L vezes H é a área da superfície. E ρg vezes H meios é uma pressão manométrica na altura C igual a H meios. Ou seja, é a pressão manométrica na altura do ponto meio desta superfície. Aqui a gente pode partir a superfície em duas porções, né? Uma metade será H meios aqui e outra também será H meios, ok? Então este aqui vai ser o ponto H meios, este vai ser H meios. A gente está vendo que a força total depende da pressão nesta faixa que fica no meio. Aqui a gente pode definir o centro de gravidade da superfície, certo? O centro de gravidade da superfície vai ficar na altura meia e na largura meia, aqui no meio do corpo. Então, a pressão neste centro de gravidade, a pressão manométrica, será ρg vezes H sobre 2. Portanto, esta expressão nos diz que a força resultante sobre a superfície vai ser este termo, que é a pressão manométrica no centro de gravidade da superfície, certo? A pressão no ponto meio da superfície, vezes LH, que é a área da superfície. Ok? Este é um resultado muito mais simples de lembrar do que toda esta fórmula, ρgLH quadrado sobre 2, né? Muito mais simples lembrar que a força é um produto da pressão vezes a área, certo?
a força resultante sobre a superfície vai ser a pressão vezes a área. Só que a pressão, a gente tem muitas pressões. Tem uma pressão pequena acima, tem uma pressão grande abaixo. Qual é a pressão que a gente considera? A pressão que a gente tem que considerar é a pressão no ponto meio do corpo, no centro de gravidade do corpo. Essa pressão no centro de gravidade, vezes a área da superfície, vai dar-nos a força resultante sobre essa superfície, certo? Quando a gente tem uma pressão constante, uniforme em todos os pontos, a força sobre a superfície é a pressão constante vezes a área. No nosso caso aqui, a gente está vendo um caso de uma pressão que não é constante, que é pequena em um lado e grande no outro. Então, por essa mudança da pressão, a gente tem que calcular uma pressão média, ou seja, uma pressão no ponto médio, no centro do corpo, certo? Devido a essa mudança. Então, a gente pode dizer assim que a força resultante vai ser a pressão média, ou seja, a pressão no ponto médio do corpo, vezes a área. Bem, então, a força resultante sobre a parede do reservatório é dada pela pressão no centro de gravidade na parede, né? A pressão manométrica no centro de gravidade da superfície, vezes a área da superfície. E esta fórmula, embora a gente tenha provado só para essa parede retangular, ela vale para qualquer superfície de qualquer formato que esteja imerso dentro do corpo. Ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um corpo que tem um formato qualquer e esta fórmula vai nos dizer qual é a força sobre esta superfície também. Ok? Então, a gente precisa a pressão manométrica no centro de gravidade desta superfície. Então, a gente primeiro precisa então encontrar qual que é o centro de gravidade desta superfície, que vai ser este ponto aqui, certo? A pressão no centro de gravidade vai estar relacionada com a altura ou profundidade do centro de gravidade, certo? Aqui vai ser a altura ou profundidade, né, do centro de gravidade. E a pressão manométrica, né, seria ρgh simplesmente, tirando a pressão atmosférica. Essa pressão manométrica vezes a área vai dar a força sobre esta superfície. Ou seja, esta fórmula é válida sempre para qualquer superfície. A força sobre a superfície vai ser o produto da pressão manométrica no centro de gravidade da superfície, certo? Vezes a área da superfície, ok? Essa aqui é uma fórmula que vale sempre. Neste caso, por exemplo, a gente vai ter a força será a pressão manométrica no centro de gravidade, ou seja, seria ρg vezes a profundidade h do centro de gravidade vezes a área, certo? Este, digamos que tem uma área h, A. Isso aqui vai dar a força sobre essa superfície. E não importa que a superfície não consiga alcançar o limite máximo da água, né? Não alcance o topo. Ela pode estar totalmente imersa e a pressão no ponto mais alto da superfície não é zero. Mas esta fórmula nos diz que a gente, para calcular a força sobre a superfície é pressão vezes a área, mas a pressão é uma média das pressões, porque a pressão muda de ponto para ponto. Então a gente tem que calcular a média dessas pressões, e neste caso a pressão média é a mesma coisa que a pressão no ponto médio do corpo, a pressão no centro de gravidade do corpo. Ok? Então isso é o significado desta expressão. E com isso a gente consegue encontrar a força que um reservatório ou uma superfície tem que aguentar, né? Devido à pressão do fluido sobre ela. Agora a gente vai falar sobre outro efeito das forças, que a força
ela tenta deslocar as superfícies, né? Mas uma força também provoca um torque, provoca faz um intento de rotação das superfícies, ok? Dos corpos. Então a gente vai calcular agora o torque ou o momento da força do fluido sobre uma superfície que está imersa, ok? E para isso a gente vai calcular, vai lembrar antes, né? Qual que é a definição de torque ou momento da força? Das aulas de estática, vocês devem lembrar, né? Ou de física 1, que o momento ou torque de uma força é o produto de uma força vezes a distância, né? Ok? Mas distância de quem a quem, né? Ou de que até quem. Então, digamos que a gente tem aqui este que vai ser nosso eixo de rotação. Aqui, né? A gente tem uma chave, aqui temos um parafuso. Esse parafuso é preto aqui, e a gente quer girar ele. Para isso a gente vai exercer um torque ou um momento, né? Bem, então a gente tem esta força aqui. E a gente sabe que o momento desta força vai ser a força vezes a distância. A gente tem este braço da chave, uma distância d. E a força faz um ângulo com a chave. Então a gente precisa calcular, para termos a ideia do momento, a força vezes a distância. Só que a distância que a gente precisa considerar é a distância perpendicular do eixo até a força, né? Ou seja, a distância que a gente precisa considerar é esta distância aqui, a distância d pequena aqui, certo? O produto desta força vezes a distância vai dar um momento, ok? E esta distância a gente pode obter a partir da distância da chave, né? Com este ângulo aqui. Vocês lembram que esta distância vai ser d vezes seno de θ, né? Esta distância aqui do lado seria d cosseno de θ, mas essa não interessa. A força vezes a distância nos dá um momento da força desde que a gente considere a distância que é perpendicular à força e perpendicular ao eixo, né? Esta distância é perpendicular ao eixo. Isso vai ocasionar um torque num momento, certo? O momento da força a respeito desse ponto O. Então, o que estou dizendo aqui é que o momento da força vai ser a força, né? Vezes a distância, mas a distância é a distância d pequena. Ou seja, vai ser a força vezes d maiúsculo seno de θ. Ok? Certo? Isso que provoca o giro, né? A força aplicada perpendicularmente ao eixo de rotação. Bem, a gente pode fazer desse jeito, mas a gente poderia também fazer de outra maneira, né? A gente tem aqui este eixo de rotação, certo? E a gente quer qual que é o momento da força, né? O momento da força. E a gente pode decompor agora a própria força, né? A gente pode decompor a força em uma componente que é paralela à chave, né? E uma componente que é perpendicular à chave, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma força aqui que é nesse sentido, e aqui a gente tem outra força que seria nesse sentido, certo? Ok, então decompondo a força, né, nesta componente perpendicular e nesta componente ao longo do eixo, a gente tem que esta componente aqui, esta componente ao longo,
do eixo, não vai realizar momento, porque ela simplesmente estica e não consegue realizar um giro, né? A gente pode notar que este ângulo θ, certo? É o ângulo da força com o braço, vai ser este ângulo θ, né? O ângulo da força com o braço. Portanto, esta força aqui do lado vai ser F cosseno de θ. Ela não produz torque ao momento. A que produz momento seria esta componente, que seria F seno de θ, né? Essa componente perpendicular ao braço à distância D é a que consegue fazer o giro. Então, o momento da força, a gente pode fazer assim. É a força vezes a distância, mas a gente tem que considerar a força perpendicular, ou seja, a força F seno de θ, né? Vezes a distância é a que produz esse torque. E este aqui vai ser igual a F vezes D vezes seno de θ. Ok? É a mesma coisa, a gente pode decompor a distância ou pode decompor a força. O importante é que para o momento a gente precisa calcular força vezes distância, mas a força tem que ser perpendicular à distância, ou a distância tem que ser perpendicular à força, que é a mesma coisa. Bem, isso seria uma revisão rápida de como calcular o momento de uma força. E agora a gente quer o caso de forças hidrostáticas sobre uma superfície, certo? A gente tem de novo nossa parede do reservatório. E aqui a gente tem o líquido. Este líquido exerce uma força, né, sobre a parede, que vamos dizer que seja deste tipo assim. Neste ponto, a gente vai ter uma pressão, né, manométrica, que é simplesmente ρgz, né? Estou colocando ρgz porque estou considerando que a distância z vai ser esta altura, ou profundidade, melhor dito. Esse aqui vai ser nosso ponto Z. Esta pressão vai ser exercida sobre uma faixa da parede, né? Uma pequena área da parede, que está entre o ponto Z e C mais diferencial de Z. Ok? Certo? Bem, então a força, né, sobre esta faixa, a pequena força sobre essa faixa, né, vai ser a pressão vezes a área, certo? Só que a área é o comprimento da parede L vezes a altura desta faixa, que é diferencial de Z. Então, é como antes a gente já tinha feito isso aqui, né? A força nessa faixa é pressão vezes área, porque a pressão é constante em toda essa faixa. Muda muito pouco, porque a mudança na altura é bem pequena. Então é quase constante a pressão. E a força seria então essa pressão constante vezes a área da faixa. Ok? Então nós vamos calcular agora o momento da força a respeito deste ponto O. A respeito deste ponto O, o momento da força devido sobre esta pequena faixa da parede vai ser um pequeno momento, certo? Um diferencial de momento de força, e que vai ser a força, né, vezes a distância. Então o momento da força vai ser a força, né, vezes a distância, e a gente tem que considerar a distância perpendicular desde o eixo de giro, né, que seria o ponto O, até a força, até a linha de ação da força. Então vai ser Z. F vezes Z daria o torque, né, o momento da força, certo? Este momento da força, que vai tentar fazer um giro sobre a superfície nesse sentido, né, a respeito do ponto O. Okay? Então, força vezes distância perpendicular, né? Esta distância é perpendicular. Força vezes distância é o momento da força. A gente pode escrever este momento da força, então, como sendo a pressão manométrica vezes
a área, que é L diferencial de Z, essa aqui é a força, vezes a distância é o momento, e a pressão manométrica é simplesmente ρgz. Quando a gente multiplica isto por L vezes Z, vai ficar C ao quadrado vezes L vezes diferencial de Z. Certo? Aqui estou colocando a expressão da pressão manométrica aqui. Ok. Então, o momento total da força devido ao fluido sobre a parede vai ser a soma destes momentos da força, né? E um somatório é uma integral, neste caso em que a gente tem que considerar infinitos pontos, né? Uma continuidade de pontos. O momento, então, a respeito deste ponto, ou devido às forças do fluido, vai ser a soma destes momentos, ou seja, é a integral destes momentos. A gente pode calcular assim, como a integral de ρgl vezes C ao quadrado diferencial de Z. E de novo, essa integral tem certos limites, né? O limite superior é quando a gente pega o limite inferior, 0, é quando a gente pega a faixa mais alta em C0. E a última faixa que a gente tem que pegar é quando ele consegue alcançar a altura total, né, do reservatório aqui. Esta altura total é H. Okay? Por isso que os limites de integração são desde Z0, desde a parte de cima, até o fundo, C igual a H. Certo? Quando a gente calcula esta integral, a densidade do líquido é constante, a aceleração de gravidade também, a largura também. Então, todos esses termos saem para fora da integral, porque são constantes, e fica a integral de Z ao quadrado a respeito de Z. Essa integral vai ser C ao cubo sobre 3, né? Só que a gente tem que avaliar isto nos limites de integração, que são 0 e H. Ok? E portanto, daqui a gente tem o resultado final do momento da força a respeito deste ponto O que está acima. Vai ser ρgl H ao cubo sobre 3. Ok? Esse aqui é o momento da força. É o momento resultante devido ao fluido sobre essa superfície. Certo? O momento resultante vai tentar fazer girar essa superfície para lá, né? O fluido empurra a superfície e tenta fazer esse giro a respeito de O. Ok? Esse momento da força do fluido depende de qual ponto O que a gente está considerando. Bem, então nós já vimos a força resultante e o momento resultante devido às forças distribuídas do fluido sobre a superfície. Agora a gente vai trocar, né, essas forças distribuídas por uma única força, que é a força resultante sobre a superfície, né? E essa força resultante vai ter que estar aplicada em um certo ponto. Esse ponto específico vai ser chamado de centro das pressões. Então a gente tinha que a pressão manométrica sobre a parede vai ser desta forma, né? Aumenta proporcionalmente com a altura, né? Isto aqui vai ser uma linha reta. Então a gente vai trocar todas estas forças distribuídas sobre todos os pontos por uma única força. A gente vai esquecer que temos todas estas forças distribuídas. Vamos supor então que a parede experimenta uma única força, que vai ser a força resultante. Ela vai ser aplicada em certo ponto. Este ponto é o que a gente chama de centro das pressões. Ok? A gente tem que encontrar onde que essa força vai ser aplicada. E para localizar esse centro das pressões, a gente vai exigir que essa força resultante sozinha produza um momento que vai ser o mesmo momento que a gente calculou antes, né? O momento da força resultante
ok? Tem que ser igual ao momento resultante de todas estas forças, certo? A gente fez essa conta, a gente calculou qual que é a força total e calculou qual que é o momento total, né? O momento resultante. A gente vai exigir então que essa força resultante aplicada em este ponto produza um momento que vai ser igual ao momento resultante de todas as forças. Okay? Então é desta forma que a gente vai encontrar o ponto específico onde esta força tem que ser aplicada, né? Esta distância aqui é uma certa distância que a gente não conhece, né? E que esta distância nos vai dizer onde que está localizado o centro das pressões. Bom, nós vimos, né, que a força resultante sobre a parede é a pressão, né, manométrica no centro de gravidade da parede vezes a área. A pressão manométrica no centro vai ser a pressão manométrica na altura H meios, né? Toda esta altura é H. Então, a gente viu que a força é a pressão manométrica no centro de gravidade da superfície. E a pressão no centro de gravidade vai estar aqui no ponto meio, né? Então, a pressão manométrica vai ser no centro de gravidade, será ρg H meios, né? Essa pressão manométrica no ponto médio vezes a área vai nos dar a força resultante. A área vai ser a altura da superfície, né? Vezes a largura, que é L, né? Ok? Então esse aqui vai ser a força resultante, né? Sobre a superfície. É o valor desta força aqui. Nós também vimos que o momento resultante depende, né? O momento resultante depende se a gente mede a respeito do ponto O aqui acima ou a respeito do ponto O' aqui embaixo, né? Neste caso, vamos supor que a gente está calculando o momento a respeito do ponto O acima. Então, este momento a respeito do ponto O será ρgLh ao cubo sobre 3. Ok, então aqui vai ser ρgLh ao cubo sobre 3. Certo? Então, esta é a força quando a gente soma todas as forças, e este é o momento quando a gente soma todos os momentos, né? Devido a cada pequena força, né? A gente tem certo momento, e quando a gente soma todos os momentos, temos este momento resultante. Para encontrar a localização, né? Esta distância de estrela, onde esta força resultante vai ser aplicada, e a gente assim vai encontrar então o centro das pressões. A gente tem que exigir que esta força resultante vezes essa distância seja um momento igual ao momento resultante total. Para encontrar o centro das pressões, então a gente vai exigir o seguinte: que o momento da força resultante nesse ponto, nesse centro das pressões, seja igual ao momento resultante de todas as forças. O momento da força resultante no centro das pressões vai ser o produto da força resultante vezes essa distância, né? Ou seja, o momento da força resultante neste ponto vai ser a força resultante vezes essa distância que a gente quer conhecer. E esse momento da força resultante tem que ser igual ao momento resultante de todas essas forças, né? Que a gente obteve somando os momentos de cada força. E a gente viu, a respeito do ponto O, né? Que este momento resultante é ρgLh ao cubo sobre 3. E a força resultante, né, era ρgLh ao quadrado sobre 2. Certo? Essa expressão daqui, a força resultante vezes a distância de estrela, né? Tem que ser ρgLh ao cubo sobre 3. Então,
aqui a gente pode simplificar várias coisas, né? O Roger, ele vai embora, h ao quadrado vai embora e aqui fica simplesmente h. Então a distância de estrela vai ser simplesmente 2/3 de h. Ok? Ou seja, a gente pode supor que existe uma única força aplicada sobre essa parede. Esta força vai estar aplicada em um ponto que não vai ser o ponto médio, na verdade vai ser o ponto que vai ser 2/3 da altura, certo? Então esta distância aqui, então tem que ser 2/3 da altura. Este aqui vai ser 1/3 da altura, ok? O centro das pressões, então, é o ponto onde a força resultante teria que ser aplicada. Então a gente tem que a força resultante vai estar aplicada não no ponto, no centro de gravidade, que vai estar numa altura aqui acima, né? Que é h meios, né? Senão vai estar o centro das pressões vai ser um ponto embaixo do centro de gravidade. Isso porque as forças são maiores do lado de baixo, né, do centro de gravidade do que do lado de cima. Este lado contribui pouco, este lado contribui muito. Portanto, a força resultante vai estar aplicada em um ponto que vai estar embaixo do centro de gravidade. O centro de gravidade estaria aqui, o centro das pressões é mais embaixo, a 2/3 da altura e um terço do fundo, certo? Está mais próxima do fundo, ok? Então isso tem a ver com forças, a força hidrostática, o momento hidrostático e o ponto onde todas as forças hidrostáticas podem ser aplicadas, que é o centro das pressões.